Amém. Os irmãos podem assentar-se. Nós estamos ministrando no Evangelho de Marcos e hoje chegamos ao capítulo 2, versos 18 a 22. O assunto é por que jejuar. O assunto é bem conhecido de todos nós, temos falado muitas vezes sobre este tema e, não obstante não estarmos em nenhum período de jejum específico pela igreja ou a igreja, como igreja, nós vamos tratar do assunto para obedecer uma sequência que buscamos seguir através dos textos bíblicos, um após o outro. O texto diz assim: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Bem, os discípulos dos fariseus estavam jejuando. Está alto aqui ou está alto aqui? Onde é? Tem alguma coisa aí descompassada. Bem, os discípulos dos fariseus estavam jejuando. O texto diz: ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Quem eram os fariseus? Os fariseus faziam parte de um grupo, um partido religioso dos judeus devotados à lei escrita. Eles surgiram no 2º século antes de Cristo, e a palavra fariseus significa separados ou santos. Eram conhecidos como aqueles que se separavam do resto da população comum para se consagrar ou para se consagrarem ao estudo da lei e das suas tradições. Eles julgavam ser importante o ensino à população das escrituras e das tradições dos pais. Eles jejuavam e eles tinham também discípulos. O apóstolo Paulo foi fariseu e ele enfatizou isso em mais de uma ocasião. Em Atos 23, versículo 6, ele estava diante do Sinédrio, estava sendo julgado. Então ele lá no verso 6, ele disse: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Em Atos 26, 5, ele disse: pois na verdade eu era conhecido deles. É uma referência aos próprios fariseus e à liderança religiosa do seu tempo, pois eu, na verdade, era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque na condição de fariseu vivi conforme o partido mais rigoroso da nossa religião.
Assim, os fariseus eram aqueles que eram mais devotados à palavra de Deus, àquilo que nós conhecemos hoje como o Velho Testamento. Mas, bom, o texto diz que eles estavam jejuando. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Eu destaquei primeiro os fariseus e agora vamos ver os discípulos de João. Vou ler o mesmo texto. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. Então, os discípulos de João estavam também jejuando. Quem é esse João? Esse João é João Batista. Ele também tinha discípulos. No evangelho que leva o nome do apóstolo João, não confundir com João Batista, no capítulo 1, versículo 35 a 37, nós lemos assim: no dia seguinte, João, aí é uma referência a João Batista, estava outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Quem eram esses 2 discípulos? Um deles era João, irmão de Tiago, e o outro era André, irmão de Pedro. Se os irmãos estão lembrados, eles foram os primeiros a serem chamados para seguir Jesus como seus discípulos. Mas João Batista e seus discípulos jejuavam sob o regime da lei. Eu preciso repetir antes que boa parte dos discípulos de João vieram a ser discípulos de Jesus. Já disse isso na introdução do estudo que estamos fazendo no Evangelho de Marcos. Pois bem, João Batista e seus discípulos jejuavam sob o regime da lei. Para entendermos isso melhor, vale citar as palavras do próprio Senhor Jesus, em Mateus 11:13. Ele disse assim: porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. O que significa todos os profetas e a lei? Todo o Velho Testamento. Jesus diz que o Velho Testamento, os que falaram em nome de Deus, profetizaram até João. Que João é esse? É o João Batista. Por isso, de acordo com a lei, o jejum ordenado por Deus ocorria uma vez por ano, no dia da expiação ou dia do Yom Kippur. O jejum desse dia deveria ser uma expressão de tristeza pelo pecado. Era um dia de confissão nacional pelo pecado e era um dia o propósito era levar o povo ao arrependimento. E então era um jejum inteiro, do dia inteiro, e o povo não comia nada naquele dia. João Batista e seus discípulos, parece, ao que tudo indica, eles jejuavam com mais frequência, tanto quanto os fariseus. Mateus 11:18, eu vou ler esse trecho na NVI, que é bem claro. Jesus disse: pois veio João, e é uma referência a João Batista, que jejua e não bebe vinho, e dizem, ele tem demônio. Isso disseram também de Jesus, diz que ele era o maioral, que ele expulsava, aliás, os demônios pelo maioral dos demônios, e aqui nós temos uma acusação semelhante em relação a João Batista. Jesus disse que ele jejuava e não bebia vinho, e o povo dizia que ele tem demônio.
Por isso, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando, porque eles tinham o hábito de jejuar além do dia que a lei prescrevia, que era o dia de Yom Kippur, ou seja, o dia da expiação. Era o único dia que Deus tinha estabelecido no Velho Testamento para que toda a nação jejuasse. Bem, porque os discípulos de Jesus, melhor, os discípulos de João e os dos fariseus jejuavam e os discípulos de Jesus não jejuavam, então, por isso algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam. Então Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Bem, o que Jesus quis dizer com isso? Os amigos do noivo ficavam com o noivo até que ele recebesse a noiva em casamento. Só que o casamento judaico normalmente demorava muitos dias, às vezes até 7 dias de festas. Eram dias de muita alegria, não eram dias de abstinência de alimento ou de bebida. O noivo estava com seus amigos e não podiam, pois, jejuar. E é isso que Jesus está dizendo aqui. Como é que Jesus está aplicando essa metáfora, que era comum no tempo de Jesus, para explicar o fato de seus discípulos não jejuarem. Quem é o noivo aqui? O noivo não é outra pessoa senão Jesus Cristo. Os amigos do noivo eram seus discípulos. Jesus escolheu os seus discípulos para que eles estivessem com ele. Marcos 3, 15 e 14, Marcos 3, 13 e 14, a primeira parte desse verso 14, nós ficamos sabendo, nós ainda não chegamos lá, mas podemos adiantar alguma coisa. O texto diz: depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos para estarem com ele. Jesus chamou várias pessoas para serem seus discípulos, mas ele separou 12 para que estivessem mais de perto com ele. E nós sabemos também, através dos evangelhos, que 3 dentre os 12 estiveram ainda mais perto de Jesus. São eles Pedro, Tiago e João. Bem, então, os discípulos de Jesus tinham Jesus com eles. Quem mais eles poderiam querer? Você pode imaginar, você na companhia de Jesus, o que você mais desejaria? Nada. Se você tem Jesus, você tem tudo. Se você está com ele, você não precisa de mais nada. Então, estava ali com eles, com os discípulos de Jesus, nada mais, nada menos do que aquele que, segundo o relato do Evangelho de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, era nada mais, nada menos do que o Filho de Deus, feito homem. O primeiro verso do Evangelho de Marcos diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. É assim que ele apresenta Jesus inicialmente. O apóstolo João, por sua vez, apresenta Jesus da seguinte forma no Evangelho que leva o seu nome. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus.
Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Então, como foi dito aqui, no momento da entrega dos dízimos, Jesus é de uma grandeza como só Deus é, porque ele também é Deus com Deus. O texto diz: no princípio era o Verbo, uma referência a Jesus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E o verso 3 diz aquilo que foi dito naquele momento aqui, mas em Colossenses. Aqui nós estamos no Evangelho de João. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, a vida era a luz dos homens. Por isso, quando perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não jejuam, Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. Não fazia sentido estarem com Jesus, porque o jejum não faria nenhum sentido. Eles tinham tudo. Eles tinham a pessoa mais importante, aquele que fez todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. É o texto que foi citado aqui anteriormente. Por isso, quando perguntaram então a Jesus por que seus discípulos não jejuavam, repetindo, Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. É interessante, eu me lembrei agora, eu espero conseguir, acho que é Mateus capítulo 13, onde Jesus diz algo bem pertinente ao que nós estamos vendo. Mateus capítulo 13, versículo 16. Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você já parou para pensar o tamanho do privilégio que foi daqueles que eram discípulos de Jesus, estavam com ele, andavam com ele, ouviam diretamente dele? É uma experiência tremenda. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira epístola, ele começa dizendo assim, se referindo a Jesus: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Quando ele fala de vida eterna, ele está falando do próprio Senhor Jesus. E anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, anunciamos também a vocês, para que também vocês tenham comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai
e com o seu Filho, Jesus Cristo. E escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Também o apóstolo Pedro, ele diz assim, com relação ao testemunho que ele dá acerca de Jesus. Eu vou ler primeiro, segundo livro de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade, porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. O apóstolo Pedro está se referindo àquele episódio quando ele, Pedro, Tiago e João subiram ao monte com Jesus e Jesus se transfigurou diante deles e mostrou e revelou a eles a glória que ele tinha com o Pai. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu quando estávamos com ele no Monte Santo. Assim temos ainda mais segura a palavra profética, e vocês fazem bem em dar atenção a ela, como a uma luz que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. É fabuloso, são fabulosos esses testemunhos, tanto do apóstolo João, quanto do apóstolo Pedro. Pois bem, Jesus então disse ainda: no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então, naquele dia, eles vão jejuar. Ou seja, agora meus discípulos não jejuam, mas um dia, quando eu não estiver mais aqui, fisicamente falando, em carne e osso, então naqueles dias eles vão jejuar. Jesus está falando do dia em que ele não estaria mais neste mundo fisicamente em carne e osso. A retirada de Jesus deste mundo em carne e osso daria em 3 etapas. A primeira, quando ele morreu na cruz. Ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A segunda etapa foi através da sua ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, ele já ressuscitou não como ele era antes, mas com um corpo que semelhante àquele que nós teremos quando ressuscitarmos também. Vocês se lembram que Jesus entrava onde estavam os apóstolos reunidos, com medo dos judeus. Jesus entrou ali com a porta fechada, trancada, de repente ele aparece entre eles. Jesus caminhou com 2 dos seus discípulos que estavam caminhando para a cidade de Emaús, e ele conversou com eles, e lá pelas tantas já estava ficando escuro, eles convidaram Jesus para vir comer alguma coisa com eles, e quando Jesus sentou com eles, Jesus partiu o pão, e a maneira como Jesus deu graças ao partir o pão, eles reconheceram que era Jesus. E imediatamente Jesus sumiu da presença deles. E Jesus apareceu em muitas ocasiões, e então, depois da ressurreição de Jesus, ele ainda foi visto durante 40 dias, e quem dá testemunho disso é o apóstolo Paulo, para diversificar um pouco as informações. Ele diz isso em 1 Coríntios, capítulo 15, quando ele fala da ressurreição, ele diz assim:
Antes de tudo, versículo 3, entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria ainda vive, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim como por um nascido fora do tempo. Sobre isso vamos falar daqui a pouco. Então, esse é o testemunho do apóstolo Paulo sobre o aparecimento de Jesus. O livro de Atos começa dizendo também, vale a pena ver, Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Lucas, que escreveu o livro de Atos, começa dizendo assim: escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, porque tanto o livro de Lucas como o livro de Atos foi escrito para uma pessoa, que era Teófilo. Quem era Teófilo? Eu não sei. Se você souber, depois você me conta. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado o mandamento por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então, esse é o relato de Lucas quanto às manifestações de Jesus após a sua ressurreição. Então, dissemos que a retirada de Jesus deste mundo se daria em 3 etapas. A primeira, quando ele morreu. A segunda, quando ele ressuscitou, porque ressuscitou com um corpo incorruptível. E terceira, quando ele ascendeu aos céus, quando ele subiu aos céus. Depois disso, ninguém mais o veria de forma visível, exceto alguma aparição especial, como ocorreu com Paulo. Mais de uma vez, ele relata no livro de Atos que Jesus apareceu a ele, primeiro ali no caminho de Damasco, na forma de uma luz que o deixou cego, e depois ele relata no livro de Atos que Jesus apareceu e que disse que apareceria a ele ainda mais algumas vezes e que ele fizesse aquilo que lhe seria ordenado. Bem, ao ser tirado do mundo, nosso relacionamento com Jesus seria puramente espiritual. Nós não poderíamos mais olhar nos seus olhos. Aliás, nunca mais nenhum homem pôde olhar nos seus olhos, como os que tiveram esse privilégio quando ele esteve aqui como homem. Então, isso requer fé. Jesus, que é Deus com Deus, requer, para nós estarmos com Ele, requer fé. Hebreus 11:6 diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Algum tempo depois de Jesus ter subido aos céus, o apóstolo Paulo escreveu o que está em 2 Coríntios 5:16. Assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne.
E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Ele está dizendo, ó, se alguém aqui entre nós conheceu Jesus na carne, agora nós não conhecemos ele desse modo mais. Eu acho esse texto fantástico. E eu vou repetir, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ninguém. Isso significa que Paulo buscava estar com aqueles que eram espirituais e aqueles que tinham fome do espiritual. E a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Por isso Jesus disse, no entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naquele dia eles vão jejuar. Assim Jesus deu a razão para jejuarmos hoje. Jejuamos para estar com o Senhor. Jejuamos para estar com o noivo, que ainda não recebeu a sua noiva, porque esse dia ainda não chegou, e a sua noiva somos nós, a igreja do Senhor Jesus. Então, até que estejamos com Ele para sempre, a igreja jejua para estar com o noivo até que estejamos com Ele para sempre. Maria, irmã de Lázaro e de Marta, soube valorizar como ninguém a companhia do noivo. Lucas 10, 38 a 42, descreve isso de uma maneira extraordinária. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia. E certa mulher chamada Marta, tudo leva a crer que ela era a irmã mais velha entre os 13 irmãos, e certa mulher chamada Marta hospedou na sua casa, por isso que é chamada a casa de Marta. Marta tinha uma irmã, Maria, chamada Maria, que assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse, o Senhor não se importa que com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Qual era a boa parte? A de estar aos pés de Jesus. As pessoas hoje andam muito preocupadas com N coisas. Correm para lá, correm para cá, tem 1000 afazeres, mas não encontram tempo para estar com o Senhor. Não encontram tempo para orar. Não encontram tempo sequer para jejuar. Não encontram tempo para ouvir o que o Senhor quer lhes dizer através da sua palavra. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo. A palavra de Deus diz, assim habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E nós precisamos encontrar tempo para isso. Para estar com Jesus, você pode, como Marta, se abster de comer e às vezes de beber,
para estar com Ele através da sua palavra e através do seu Santo Espírito. Você pode se abster de fazer muitas coisas para estar com Jesus. É uma questão de prioridade. A gente dá tempo ao que é prioritário para nós. Então seria o caso de perguntar onde é que você gasta a maior parte do seu tempo. Qual tem sido a sua prioridade? Estar com Jesus? Ou ser como Marta, que estava o tempo todo ocupada? Jesus explicou ainda: ninguém costura um remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo tira um pedaço da roupa velha e o buraco fica ainda maior. Eu queria que fosse passado o primeiro slide, por favor. De pano novo. A velha aliança é a roupa velha. Não há como juntar as duas coisas. A velha aliança com a nova aliança. Porque a velha aliança se cumpriu na nova. E a velha aliança era apenas uma figura daquilo que haveria de vir. É isso que a Epístola aos Hebreus procura nos mostrar o tempo todo. E diz que ela continha apenas a sombra dos bens vindouros que nós encontramos na pessoa de Jesus. Então não há como juntar as duas coisas. E o que Jesus queria dizer isso? Ele estava se referindo ao fato dos discípulos de João. Ele diz que a lei vigorou no contexto do Velho Testamento. E foram até João, e é uma referência a João Batista. Então, os discípulos dos fariseus e os discípulos de João Batista jejuavam como de acordo com a lei. E Jesus está nos chamando a jejuar para estar com Ele. Não é para você obter o que você deseja ter. Ele disse: olha, vai ter um dia que eu não vou estar mais aqui, vocês vão querer ter comunhão comigo. Vocês vão querer estar com o noivo. Por razões que nós vamos ver rapidamente aqui, ainda tem um tempinho. Então dissemos que não dá para juntar as duas coisas. Houve um diálogo que Jesus teve com uma mulher que nós conhecemos como a mulher samaritana, e ele traz luz sobre esse ensino. João capítulo 4, versículo 20 a 24. A mulher dizia a Jesus:
Nossos pais adoravam neste monte. Ela está apontando para o Monte Gerizim. Mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Então Jesus está dizendo: ó, vocês samaritanos estão adorando o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Jesus era judeu. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então era um relacionamento novo com Deus. O Espírito de Deus estaria em nós. E a nossa relação com Ele seria espiritual, não seria religiosa, não seria formal, seria pessoal com Jesus. Ele habitaria em nós através do seu Espírito. Por isso que nós lemos há pouco, 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui em diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos desse modo. E é por isso que Jesus disse: Deus é Espírito, importa que... E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus explicou ainda: e ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho romperá os odres, e se perdem tanto o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Então, nós vamos ver o primeiro slide sobre os odres, velho e novo.
as coisas que eram feitas com a finalidade que eram feitas no Velho Testamento não se encaixam mais no Novo. E Jesus está nos chamando a buscá-lo, jejuar para estar com Ele. No Velho Testamento havia uma promessa de uma nova aliança. Ezequiel 36, 25, 27 é um dos textos bem extraordinários do Velho Testamento que falam da nova aliança. E o texto diz assim: então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Nós temos aqui até uma figura do batismo, mas talvez eu não ousaria dizer que é, mas sugere. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Nós sabemos que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E aqui a impureza seria a adoração a outros ídolos, outros deuses. E vem a promessa: eu lhes darei um coração novo. Aqui fala do novo nascimento. E porei dentro de vocês um espírito novo, o Espírito de Deus. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Olha, não tem jeito de ninguém viver a vida cristã senão pelo Espírito de Deus. É uma coisa totalmente nova. Antes a lei dizia: olha, você não pode fazer isso. Mas a lei mantinha as pessoas andando mais ou menos dentro dos caminhos de Deus, porque eles temiam a Deus, quando conheciam a Deus de fato, e por medo das consequências da desobediência. Quem desobedecesse tinha maldição, como ainda hoje tem também. A maldição vem sobre quem peca e mantém-se no pecado. Mas o que mantinha a pessoa dentro dos trilhos era a lei. E a lei é o seguinte: se você obedecer, você é abençoado. Se você desobedecer, você é amaldiçoado. Era essa a tônica da lei. Mas hoje é diferente. O Espírito de Deus vem residir em nós quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos que Ele morreu por nós, nós recebemos dele uma nova vida. E a partir daí o Espírito de Deus coloca a sua lei nos nossos corações. E por isso que o texto diz: porei dentro de vocês o meu Espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Tudo é de Deus, por meio de Deus e através dele. Você não pode ser crente à sua moda, do seu jeito, do seu esforço. Ou é ele em você ou não tem como. Vida cristã tem um padrão muito alto. Amar quem te odeia, amar quem te persegue, orar por essas pessoas, perdoar, tudo isso excede a capacidade humana. E é preciso que você se renda inteiramente ao Espírito de Deus, para que Ele governe a sua vida, porque o Espírito de Deus é o próprio Jesus que veio em Espírito. Na nova aliança, eu não estou dizendo que é uma pessoa, ele veio representando o Senhor Jesus. Depois a gente entra nesses detalhes. Na nova aliança, o nosso espírito nasce de novo. 2 Coríntios 5,17, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. É o novo nascimento. Na nova aliança, o Espírito Santo habita e transborda em nosso espírito. João 7, 37 a 39. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta:
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Com isso, nós concluímos. Nosso jejum não deve ser feito por mera tradição ou formalidade religiosa, mas dentro de um relacionamento novo com o Senhor por meio do seu Santo Espírito. Por isso que em 2 Coríntios 3,18, diz assim: todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Veja o que diz. Todos nós, com o rosto descoberto. Para você entender o porquê descoberto, você tem que ler o contexto. Eu não vou falar do contexto agora, não. Contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Cada experiência que você tem com Deus, com o seu Espírito, com a sua palavra, você é transformado de glória em glória, na sua própria imagem. Esse é o propósito de Deus para nós, é que nós sejamos conformados à imagem de seu Filho. Agora, como se dá? Como pelo Senhor, é uma referência a Jesus. E ele diz que é o Espírito. Por quê? Porque o Espírito veio em nome de Jesus e ele representa Jesus. Quando o Espírito Santo fala, quando alguém profetiza, quando alguém fala pelo poder de Deus, é Jesus falando. Eu posso mostrar textos que falam sobre isso, mas, aliás, vou mostrar sim. É a última coisa, e depois eu só arremato aqui. Já repeti isso aqui 1000 vezes para vocês, mas espero que entre. 16:12. João 16:12. Tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês, é Jesus falando, mas vocês não podem suportar agora. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isto a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. O Espírito de Deus veio para glorificar a Jesus. Ele veio para representar o Senhor Jesus. Quando ele fala, é Jesus falando. Quando ele se manifesta, é Jesus se manifestando através do seu Espírito. Por isso, quando algumas pessoas foram perguntar a Jesus por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, Jesus respondeu: como podem os convidados para o casamento jejuar enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que o noivo estiver presente, não podem jejuar. No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado. E então, naquele dia, eles vão jejuar. Quisera eu que toda a igreja entendesse isso e buscasse a presença gloriosa do Senhor. Esse deve ser o nosso objetivo.
Esse deve ser o nosso anseio. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Fica aí o apelo do Senhor para cada um de nós, para mim e para vocês.